Nós já vimos aqui no canal o programa de modernização nuclear dos Estados Unidos e a situação da sua estrutura nuclear hoje. Agora, neste vídeo, vamos falar sobre o programa nuclear russo e os seus projetos de modernização. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, deixar o seu like e de se inscrever também nas nossas outras redes para ficar por dentro das novidades do canal, seja no Instagram ou no Telegram. O meu nome é Guilherme Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Goste ou não da Rússia, você precisa entender que o status da Rússia como uma grande potência desde 1949 até os dias de hoje é uma variável da equação da geopolítica no mundo. Simplesmente não se pode vislumbrar um cenário internacional sem que ela tenha um papel presente. E parte disso se dá pela sua estrutura nuclear. Contando apenas as ogivas nucleares implantadas, os russos já ocupam o primeiro lugar. Primeiro que é vital dizer que durante muitos anos após a queda da União Soviética, a Federação Russa teve uma visão muito diferente de suas armas nucleares em comparação com os Estados Unidos. Porque por certo tempo os americanos se viram sem desafios militares à altura, o que diminuiu o papel que as armas nucleares costumavam desempenhar na sua doutrina militar. Por outro lado, os russos estavam vendo o pesadelo dos anos de 1990 e eles entenderam uma realidade muito diferente do que a do Ocidente, onde sem tais armas provavelmente teriam sido invadidos ou desfigurados. As novas forças armadas russas eram apenas uma sombra corroída do antigo e orgulhoso exército soviético. A economia estava à beira do desastre e uma parte do complexo militar industrial agora estava localizada em países estrangeiros, que para piorar seriam engolidos pela OTAN nas 2 décadas seguintes. Por isso, as lideranças moscovitas enxergaram as armas nucleares como seu único dissuasor estratégico eficaz contra os estados da OTAN. O Marechal Sergeyev foi ministro da Defesa a partir de 1997 e antes disso ocupou o cargo de chefe das forças de mísseis estratégicos. Normalmente, quando o oficial militar alcança um cargo de alto escalão, como ministro da Defesa ou chefe do Estado-Maior, se espera que ele coloque suas relações pessoais de lado e foque em assuntos mais abrangentes, por assim dizer. Mas Sergeyev dedicou seu mandato cuidando de sua antiga equipe, garantindo que os seus extremamente limitados recursos de aquisição fossem alocados para manter ou modernizar as forças de mísseis. Então, mesmo com o restante do exército russo estando subequipado, desmoralizado e infiltrado pela corrupção nos anos 90, as forças de mísseis estratégicos da Rússia conseguiram manter o seu padrão funcional com excelência em níveis de prontidão. Mas após a ascensão do Putin, a partir dos anos 2000, os recursos econômicos passaram a aumentar consideravelmente, o que passou a incluir enormes esforços de modernização das forças armadas, sobretudo do programa nuclear. E isso se traduziu no fato de que a Rússia possui um dos arsenais nucleares mais diversos e extensos do mundo. De acordo com a Federação dos Cientistas Americanos, considerando as ogivas implantadas ou em reserva, mas tirando aquelas que foram completamente desativadas ou que aguardam desmantelamento, a Rússia teria aproximadamente de 321 lançadores de ICBM, mísseis balísticos transcontinentais, com cerca de 834 ogivas já implantadas, sendo que cerca da metade desses lançadores faz parte do sistema móvel YARS. Já no mar, os russos têm 11 submarinos nucleares com capacidade SLBM ou mísseis balísticos lançados por submarinos, e ainda possuem um suprimento de armas nucleares para sua aeronáutica estratégica e tática, além de mísseis para uma variedade de outras forças, incluindo defesa aérea. Em tese, existem torpedos nucleares, armas anti-submarino nucleares, mísseis antinavio nucleares e mísseis antibalísticos nucleares, que seriam mísseis nucleares para derrubar outros mísseis nucleares de eventuais agressores. E hoje se estima que a Rússia possua 1.816 ogivas em capacidade de emprego imediato, 2.815 na reserva e 1.400 aposentadas.
Em termos políticos, a doutrina nuclear russa é bastante clara sobre os seus limites, sobre quando eles irão ou não usar armas nucleares, sendo que elas existem para responder àquilo que a liderança russa considere como ameaças existenciais à Federação Russa, ou seja, ataques que possam destruir a capacidade da Rússia de retaliar, de existir, ou ataques usando armas de destruição em massa. Esse programa nuclear russo foi desenhado visando, de fato, uma guerra nuclear, adaptado a partir do pensamento soviético. As armas de nível tático estão presentes aos montes e existem versões adaptadas para cada situação de nível tático que você possa imaginar, seja para caçar submarinos ou detonar um espaço aéreo em que se suspeite ter uma aeronave invisível a radar. Isso é muito interessante porque, enquanto vimos que há relativa escassez de material para combates convencionais na guerra da Ucrânia entre as tropas russas, com soldados não tendo mira ótica ou seus tanques e caças da próxima geração ficando na retaguarda longe do fronte, por outro lado, você tem algumas bombas nucleares táticas para a aviação em grande quantidade. E fontes como a Rand Corporation ou a Federação dos Cientistas Americanos, ou mesmo outras think tanks e até mesmo relatórios de agências estatais de países do Ocidente, deixam bastante claro que a capacidade nuclear russa é bastante efetiva e está em níveis de altíssima capacidade operacional. Diferente do pessoal que é anti-Rússia, que fica repetindo o tempo todo que as capacidades nucleares russas poderiam não estar efetivas ou funcionais, seja porque as armas nucleares não funcionariam, seja porque haveriam problemas no sistema de entrega ou com a funcionalidade das ogivas. Então vamos deixar bastante claro. Apesar deles falarem isso e ficarem repetindo isso frequentemente, não há nenhuma, vamos deixar muito claro, não há absolutamente nenhuma prova, evidência, suspeita ou sequer um mínimo de indício que ateste essa teoria de que a capacidade de guerra nuclear da Rússia não seria funcional. Todos os relatórios de agências de inteligência privadas e governamentais indicam que o sistema de guerra nuclear da Rússia é bastante efetivo e está funcional. Isso se dá pelo motivo que eu mencionei. O programa nuclear russo foi o único sistema mantido como prioritário por Moscou, mesmo durante os péssimos anos de 1990. Enquanto as forças convencionais estavam se desfazendo e se canibalizando, o programa nuclear não. As fontes que teorizam essa suposta situação de calamidade do programa nuclear russo são youtubers sem conhecimento técnico, seja em programas nucleares, seja em geopolítica, seja em doutrina russa, seja em defesa e segurança, em qualquer outra coisa ligada a isso, e não as principais agências de inteligência e think tanks do mundo que utilizam fontes de verdade. Então afirmações desse tipo, sem provas cabais, devem ser sumariamente ignoradas. Apesar de casos documentados de explosões e acidentes em submarinos ou relatos de ex-oficiais de mísseis nucleares que descrevem mísseis chegando aos silos em condições não operacionais, são relatos que ou não foram verificados, e de fato tenho que admitir que seria impossível disso ser verificado, ou foram negados por oficiais de inteligência dos próprios governos ocidentais, ou ainda, pelo menos, de impacto minimizado. Porque simplesmente quando temos uma força de várias milhares de ogivas, há uma grande diferença entre uma parte da força não estar defeituosa e a maioria ou toda a força não ser funcional o tempo todo. E como você viu no vídeo anterior, a situação das instalações nucleares americanas está em nível grave. E isso é algo devidamente comprovado por documentação. Por isso, se estivermos falando que 50% da capacidade nuclear russa esteja fora de condições funcionais, e acredite, provavelmente não chegará nem mesmo remotamente perto de um número tão alto, ainda teríamos 900 ogivas nucleares funcionais capazes de aniquilar a maior parte da infraestrutura dos países da OTAN. E lembrando, como eu disse, 50% é um número muito otimista, até mesmo para os mais anti-russos e pró-ocidente dos analistas.
Historicamente, a União Soviética teve um pico de 40 mil ogivas em 1986. Isso significa que se a Rússia tentar sustentar apenas 10% disso, ainda teríamos um número absurdo de ogivas nucleares. Então não é algo a ser subestimado, pois, como eu disse, isso foi a prioridade das Forças Armadas russas. E mesmo que você argumente que ficou notório que as Forças Armadas russas não eram tão efetivas quanto se pensava, porque na guerra da Ucrânia ficou claro que há problemas de corrupção, organização e coordenação atingindo a capacidade efetiva de fazer guerra da Rússia, ainda assim tem que admitir que elas ainda foram capazes e funcionais para manter as operações defensivas e realizar operações de contra-ataque. Em termos de produção e manutenção das ogivas, a situação russa pode, ironicamente, estar menos preocupante do que a das ogivas americanas. E o motivo disso se dá porque a capacidade de produção soviética era tão exageradamente grande no âmbito nuclear que, mesmo que essa capacidade produtiva tenha caído, ainda seria enorme. Por outro lado, há um problema sério para os russos. No vídeo anterior, eu mencionei como as estimativas variam sobre por quanto tempo as esferas de plutônio em uma arma nuclear dos Estados Unidos iria durar antes de ser substituída. Então se aceita algo em torno de 80 anos. Mas, de acordo com Oleg Bukharin, do Boletim dos Cientistas Atômicos, a vida média de uma esfera de plutônio nuclear soviética era entre 10 e 15 anos, e outras fontes confirmam isso também. Durante o auge da Guerra Fria, é estimado que os soviéticos fossem capazes de realizar 14 mil operações de ogivas por ano, o que incluía a fabricação de 4 mil novas ogivas, a desmontagem de 4 mil ogivas antigas, com as operações restantes sendo relacionadas a extensões da vida útil e manutenção das ogivas que já existiam. E tempos depois do fim da Guerra Fria, isso teria sido reduzido drasticamente. Porém, e esse porém é importante, é que foi reduzido, mas não parou, como aconteceu com os Estados Unidos, com a França e com o Reino Unido. Temos 4 instalações de produção significativas de ogivas soviéticas que, até 2005, reduziram sua equipe de 30 mil funcionários para cerca de 8 mil. É uma redução enorme, mas ainda assim é um polo produtivo absurdamente grande. E a má notícia para o Ocidente é que diversas fontes governamentais dos Estados Unidos afirmam que a Rússia possui uma linha de produção de ogivas ativa, o que significa que estão produzindo ogivas novas. Então, mesmo que muitas armas nucleares russas sejam velhas, muitas delas provavelmente são relativamente novas. E realmente, se houver problemas sérios nas forças estratégicas russas, eles não vão estar relacionados à produção de ogivas ou materiais físseis, mas sim com relação aos testes, porque apesar de ter retirado sua ratificação do Tratado de Proibição de Testes, a Rússia ainda não testou nenhuma de suas esferas antigas. E tão importante como as ogivas é a questão dos dispositivos de entrega das ogivas. E aqui o caso russo é interessante, porque a TV estatal russa frequentemente mostra o novo míssil balístico intercontinental pesado, o Sarmat, que foi projetado para substituir o estoque dos antigos R-36 Voevoda soviéticos. Na OTAN são conhecidos como SS-18 Satan. Os R-36 tinham um problema. Ele era fabricado e mantido na Ucrânia, que agora, por razões óbvias, não fabrica mais eles. E a Rússia tem tentado desesperadamente substituir ele. O Sarmat é um enorme míssil de 200 toneladas com um grande número de dispositivos de reentrada a bordo. Mas ele tem apresentado problemas nos testes, sendo que os 3 testes que estavam agendados para 2021 nunca aconteceram. E em abril de 2022, quando finalmente teve um teste bem sucedido, o governo russo anunciou que haveria mais 3 testes no mesmo ano, porém todos eles foram cancelados. E em fevereiro de 2023, fontes ocidentais alegaram que houve outro teste mal sucedido do míssil Sarmat. Então, enquanto o antigo R-36 foi testado dezenas de vezes com sucesso antes de ser colocado em serviço, o Sarmat não.
Provavelmente o grande problema russo, ao que tudo indica, não é na qualidade de suas ogivas, como foi falsamente divulgado, mas na efetividade dos novos mísseis que vão surgir no futuro próximo. Parte desse problema é o mesmo que vem atingindo o programa espacial russo, que é a demografia. A Agência Espacial Russa e a produção de mísseis balísticos têm tido dificuldade na reposição dos engenheiros e cientistas, que boa parte das equipes era formada por pessoas que trabalhavam ainda na época soviética e que a cada ano estão se aposentando, sem que sejam substituídos por novos engenheiros e cientistas jovens na mesma proporção em que se retiram. Isso tem dado como consequência na diminuição da taxa de testes de mísseis nucleares russos na última década, sendo este fato algo que sim pode gerar dúvidas sobre a capacidade de pelo menos alguns dos sistemas de entrega nuclear da Rússia, porém só alguns e não todos, porque a maior parte da modernização dos mísseis balísticos intercontinentais da Rússia focou no RS-24 Yars, que basicamente é uma versão de veículo de reentrada independente múltipla do antigo Topol-M. Isso ganha pontos por ser basicamente um derivado de um sistema antigo comprovadamente efetivo e que foi testado continuamente desde 2007. Até o final de 2024, se espera que todos os Topol-Ms tenham sido substituídos por esse novo sistema. Da mesma forma, a Rússia vem atualizando a sua frota de submarinos lançadores de mísseis balísticos com um novo design. Os submarinos foram projetados na década de 1990, sendo o primeiro comissionado em 2013. Cada um é capaz de transportar 16 dos novos mísseis Bulava, com 6 ogivas por míssil. Vimos os submarinos partirem para o mar para realizar patrulhas e já observamos testes com o míssil Bulava. E não podemos esquecer dos bombardeiros estratégicos Tu-160, que terá a produção reiniciada. Ou seja, a Rússia está optando por reiniciar a produção de um projeto antigo ao invés de criar um novo. Economicamente faz mais sentido, dada a situação econômica russa de estar sob sanções e embargos, que apesar de não estarem causando o dano esperado pelo Ocidente, está sim causando algum dano, sobretudo em aspectos de longo prazo e que envolvem tecnologia. Então os russos assim optam por jogar dentro de um ambiente seguro de projetos militares já conhecidos e efetivos, ao invés de se aventurar em novos projetos que poderiam custar centenas de bilhões de dólares e não dar o resultado esperado. Há também o conjunto de sistemas de uso duplo, que são armas prioritariamente para missões convencionais, embora podem ser carregados com ogivas nucleares também. Uma delas é o Iskander, que já vimos ele na Ucrânia várias vezes e se mostrou bastante efetivo. É claro que há ainda alguns modelos tidos como inovadores, mas que não podemos ter certeza, como o Poseidon, que supostamente é um torpedo nuclear não tripulado de longo alcance, alimentado por energia nuclear e com uma ogiva nuclear. Ele aparentemente foi projetado para viajar fundo e rápido, buscando seu caminho até um porto hostil e então detonar, destruindo tudo que há nesse porto. E outro exemplo exótico é o Burevnitsky, que é um míssil de cruzeiro alimentado por energia nuclear. A Rússia pegou algo bastante normal, um míssil de cruzeiro com uma ogiva nuclear, e o ampliou consideravelmente para que pudessem colocar um sistema de propulsão nuclear e dar a ele um alcance, em tese, virtualmente falando, ilimitado. Assim, em resumo, podemos constatar que, diferente de suas forças armadas regulares, que mostraram deficiências e problemas sérios, em termos nucleares, os russos estão numa posição, por enquanto, mais confortável do que a dos Estados Unidos. Por isso, a situação observada por eles na Ucrânia não deve ser traduzida para o cenário nuclear, porque são coisas diferentes com prioridades diferentes. E mesmo que fossem iguais, é importante notar que, mesmo com deficiências e erros, eles têm conseguido atingir os objetivos que focaram após a sua reordenação e retirada do cerco de Kiev no início do conflito.
Putin, em 2018, mencionou como os esforços de defesa dos Estados Unidos têm sido no desenvolvimento de sistemas antimíssil. Ele disse que, se não fizermos algo, eventualmente isso resultará na completa desvalorização do potencial nuclear da Rússia, significando que todos os nossos mísseis poderiam simplesmente ser interceptados. Dizendo em seguida que os Estados Unidos estavam desenvolvendo principalmente defesa antimísseis para lidar com alvos em trajetórias balísticas, e então o que a Rússia faria seria desenvolver armas nucleares que não seguem uma trajetória balística para contornar essas defesas. E de fato, isso pode ser observado nos programas em desenvolvimento pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, incluindo entre esses projetos o futuro desenvolvimento de armas lasers, que eu já mencionei aqui no canal, que ainda estão em fase de protótipo, mas que, se vierem a se tornar efetivos, irão bagunçar o cenário geopolítico por completo. Porém, sejam os escudos antimísseis ou mesmo um suposto futuro sistema laser, eles não seriam usáveis contra os drones submarinos, por exemplo, e nem com uns novos dispositivos que não seguem trajetórias balísticas. E mesmo ignorando isso, é importante ressaltar que as defesas antimísseis dos Estados Unidos não existem em quantidade suficiente para interceptar todos os mísseis russos. Até 2021, os americanos tinham apenas 41 interceptadores baseados em terra destinados a defender a área continental dos Estados Unidos contra ameaças balísticas. Só que um único interceptador baseado em terra pode vir a ter uma taxa de sucesso de apenas 55%. Então, todo o inventário dos Estados Unidos desses dispositivos poderiam parar menos de 10% do que a Rússia tem de mísseis balísticos continentais. E, de novo, ignorando aquelas ogivas baseadas em outros mecanismos que não são possíveis de serem interceptados. Obrigado a todos. No próximo vídeo vamos ver o programa nuclear chinês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e de se inscrever nas nossas outras redes do Instagram e do Telegram para ficar por dentro das novidades do canal. Abraços e até o próximo vídeo.